Então, aqui no livro de Malaquias, fala claramente sobre quem deve dizimar, quem deve ofertar na casa do Senhor. Que Deus ele venha abençoar cada um de vocês que estão participando agora com um estudo sobre dizimar. Nós temos de dizimar na casa do Senhor Jesus, falar sobre o dízimo. Sabemos que o dízimo é meio de fé, né, para ajudar a casa do Senhor. Todos nós temos conta, todos nós fazemos conta, mas também todos nós recebemos bênçãos. Então, nessa manhã eu quero ensinar para vocês sobre aqueles que são dizimistas, aqueles que recebem suas vitórias espirituais e as vitórias materiais. Muitos falsos pastores distorcem a Bíblia, mas eles não vivem sem manter a igreja, tenho certeza. Eles às vezes são contra, mas eles pegam muito mais do que o dízimo, muito mais do que 10%. E muitas vezes eles pregam aí dizendo que não tem nada a ver com a Bíblia, que tudo isso é mentira, mas o Velho Testamento vale também. Jesus não aboliu o Velho Testamento, ele aboliu algumas coisas que os homens não obedeceram mais, mas para ofertar e dizimar, ele não aboliu, não. Ele não aboliu, não, de jeito nenhum. Muitas pessoas aí que estão ensinando aí no YouTube, heresias, né? Mas tenho certeza que eles não vivem sem dinheiro, não. Eu quero ver qual é o ministério que não vive, que vive sem dinheiro. Então o ministério ele tem um porém, tem de pagar luz, tem de comprar cadeira, tem de comprar lâmpada, tem de comprar, ajeitar a igreja toda. Será que é o pastor que vai bancar e vai bancar dinheiro para poder fazer tudo isso? Não. Que vai bancar isso aí vai ser os membros, os congregados. Então tem muitas pessoas aí ensinando heresias fora da Bíblia. Então, porque eles são pessoas rebeldes, desobedientes ao Senhor. Aqui diz aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, 10, 11. Diz assim: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: de que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas orçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, dela vos adivinha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, e vós não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, sabemos que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes que continua escrita para nós obedecer. Porque se a palavra de Deus ela é santa, ela vai abrir ali para julgar nações, vai julgar nações com retidão, com justiça. Então, quando a pessoa distorce a Bíblia, não obedece mais a Deus, faz os seus próprios querer, fecha a mão para a obra de Deus, então essas pessoas não estão obedecendo a palavra do Senhor, estão roubando, estão ganhando a bênção de Deus e estão tirando do Senhor. E por isso tem muitos fracassados, muitos que não crescem. E a vida espiritual não cresce, não tem vontade mais para a igreja, por quê? Porque está morrendo espiritual. Mas quando a pessoa tem uma bênção de Deus, eles crescem, produz nos seus campos, não é verdade? Então, produz no campo, produz na casa, a doença é menos, mas quando a pessoa fecha a mão para a casa do Senhor, aí vem a doença no meio da família, não produz nada, recebe, o inimigo rouba. Como diz aqui a palavra de Deus, com maldição vós são amaldiçoados. É a palavra de Deus que está falando, não é o pastor. Eu estou ensinando a Bíblia, mas pessoas dizem, mas no Novo Testamento não tem uma palavra que fala sobre o dízimo. Ali tem sim, só que as pessoas não estão ensinando ali. Eu vou abrir para vocês e confirmar que no Novo Testamento tem, que todos os rebanhos ajudavam a obra de Deus, dizimava na casa do Senhor. E aqui trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E pode fazer prova com Deus.
Então, quando você é dizimista na casa do Senhor, tiver alguém doente, tiver a sua família estiver doente, o seu filho ou sua filha, ou você mesmo, é você orar e repreender o mal, e não precisa gastar dinheiro com remédio. Mas quando você começa a desobedecer ao Senhor, você vai gastar o dinheiro na farmácia, gastando o seu último que tem, o que você tinha para dar para a igreja, você perdeu o dobro. É isso aí que estou falando para vocês através da palavra. Então perde o dobro, vai perdendo tudo. Aí quando abrir os olhos já não tem mais nada, está fracassado, já está desviado do evangelho, porque não está obedecendo a Bíblia, está distorcendo a palavra de Deus. Ainda continua aqui, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e o vide no campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, o Senhor Jesus ele repreende o devorador, que às vezes quer atingir a tua família, a tua vida, quer fechar as portas. Então, o Senhor, mesmo Deus, ele repreende o mal no seu vide, no seu campo da terra. Ele vai produzir o que você plantar. Mas quando você começa a desobedecer a palavra de Deus, o devorador vai e tira tudo que você tem e seca, o sol seca, pessoas com inveja, você não cresce ali, não consegue crescer, porque você está desobedecendo a palavra de Deus, está amaldiçoado, como Jesus falou aqui, vós sois amaldiçoados, aqueles que não obedecem a minha palavra. E a palavra de Deus, irmão, Jesus não quer, ele não precisa de dinheiro, não. Ele quer ver a tua fé e a tua obediência. Ele quer ver isso de nós. Amém? Agora eu vou confirmar aqui no Novo Testamento para vocês. Então, voltando agora para o Novo Testamento, vocês estão acompanhando o meu canal aqui agora, inscreva-se e deixe seus comentários. E você, meus irmãos, vamos estudar mais a Bíblia. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a Bíblia diz que Anania e Safira, eles tinham uma propriedade para vender, e eles combinaram, quando vender a propriedade, eles repartiam o dinheiro, só que tirasse a metade do dinheiro que eles iam plantar, colocar ali, mandar ali para a igreja, aos pés dos apóstolos, depositar ali o dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles combinaram para dar só a metade, ou menos, mentir diante dos apóstolos pelo preço que eles venderam. E não foi nem tanto por causa do dízimo que eles não deram, foi por causa da mentira deles. Eles mentiram diante dos dois homens de Deus, Pedro e João. Então, quando eles combinaram para falar a mesma linguagem ali, para mentir, o Espírito Santo revelou para o apóstolo que Safira e Ananias estavam mentindo sobre a venda que eles venderam ali, essa propriedade. Eles mentiram. O que prejudicou ali Ananias e Safira foi a mentira. Eles mentiram, recebeu o dinheiro certinho e eles combinaram para dar só a metade. E ali, como diz aqui a palavra de Deus, um certo varão chamado Ananias, com a Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Quando a pessoa vende uma propriedade, tem que tirar o dízimo, os 10%, como diz lá em Malaquias. E aqueles diziam que guardava, que dizimava certo, mas eles roubavam a metade do dízimo. Só que nesse dia o Espírito Santo revelou para o apóstolo Pedro que eles estavam mentindo, não tinham dado o certo para a obra de Deus, Então Pedro perguntou a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, e guardando-a, e não ficava para ti a venda, não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, e não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, eles pegaram o dinheiro, combinaram, venderam a propriedade e não tiraram a parte do Senhor certo. Tiraram só um pouco, uma metade. É por isso que é melhor você não dar. Por dar só por metade, nem adianta. Deus quer obediência. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer ver a tua fé. Você tem que guardar aquilo que Ele mandou, ordenou pela palavra de Deus. É por isso que nós vamos ser julgados através da Bíblia.
O julgamento será através dos livros naquele dia. Vai ser cobrado muitos pastores, muitos membros que não guardaram esse mandamento, né? E aqui diz aqui que a Safira, Ananias, era discípulo de Jesus. Eles não guardavam os mandamentos de Deus, eles viviam mentindo, né? Aqui diz aqui a palavra de Deus que Ananias, na mesma hora, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e em grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, sepultaram. Aí depois de um pouco de tempo, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: diz-me, vestiste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Aí a porta, os pés que sepultaram teu marido, também levará a ti. Então, Ananias e a Safira pagou o preço por causa da desobediência, e era crente, obreiros na casa do Senhor. Expirou também a mulher, sabendo que o marido, ela não sabia que o marido já tinha morrido há 3 horas antes, né? E ela acabou morrendo também com a mentira que ela combinou com seu marido. E é por isso, meus irmãos, é melhor nós obedecer a palavra de Deus do que nós fazemos tudo errado. Nós temos que fazer tudo certo, obedecer aquilo que o pastor está falando, está ensinando. Não é para implorar você, é para ensinar para você não sofrer, porque tudo que o homem planta, ele colhe. E Safira e Ananias morreram por causa disso, porque mentiu diante dos homens de Deus. E aqui no Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37, diz assim, possuindo uma herdade, uma terra, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então todo mundo, irmão, todos os obreiros naquele tempo, eles vendiam a sua propriedade, trazia o dinheiro para depositar aos pés dos apóstolos. Então hoje, do mesmo modo, nós temos que depositar o dízimo na casa do Senhor para ajudar no ministério, para crescer juntamente com todos e ajudar os mais necessitados quando precisa. É isso que o dinheiro precisa entrar na igreja, por causa disso. Então, por isso que o dinheiro tem que entrar na igreja, para o pastor ajudar também o necessitado. Tem pastor que não ajuda ninguém não, mas Deus conhece meu coração. Eu faço missões, pego a minha bicicleta, entrego a Santa Ceia para as pessoas, para as velhinhas que não conseguem vir para a igreja, vou visitar as viúvas, vou evangelizar nas feiras, nas lojas, pregando a palavra de Deus. Tem de ajudar o que está precisando também. Aqui no nosso ministério nós ajudamos aqueles que estão precisando. Se nós tiver, nós ajuda, né? Então, mas tem pastor por aí que não ajudam. Por isso que muitas pessoas falam mal deles, porque eles pegam o dinheiro e ficam enriquecendo, comprando coisas que não é para comprar, né? E aí as pessoas falam mal mesmo. Mas existe também pessoas que são honestas, mas é pouco. Judas Cariotes, ele era responsável do dinheiro que entrava, as ofertas e os dízimos. João capítulo 12, aqui no versículo 5, porque não se vendeu a este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas que era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então Judas Cariotes era tesoureiro, ele cuidava da bolsa, cuidava da igreja com o dinheiro que entrava. E certo dia ele foi andar com Jesus ali no lugar, uma irmã comprou um óleo muito caro, e ele se manifestou e disse: não, mas esse óleo aqui é muito caro, é melhor vender para dar para os pobres. Mas ele falou essas palavras não por causa dos pobres, ele falou por causa dele. Queria pegar aquele dinheiro ali para poder realmente gastar o dinheiro do Senhor, né? Ele era dizimista e ainda roubava da casa do Senhor Jesus ainda. Pensou uma coisa dessa? Então, se a Bíblia no Velho Testamento fala sobre o dízimo, também no Novo está falando. Só que não está falando do dízimo, está falando do dinheiro que tem de entrar para ajudar a obra de Deus. E nessa manhã maravilhosa eu estou ensinando para vocês que nós devemos dizimar na casa do Senhor. E o pastor também tem de ajudar os necessitados, tem de ajudar os que estão precisando também. Aqui na igreja sempre eu ajudo as pessoas que precisam, mas aqui no meu ministério são poucos que dizimam.
né? É um lugar simples, um lugar humilde. Não é aquele lugar que entra muito dinheiro, multidão de dinheiro, que o pastor está rico. Eu tenho uma bicicleta, eu faço a obra de Deus, e tudo que o Senhor Jesus me dá, eu reparto aos meus irmãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, na continuação, falando sobre o dízimo, nós temos de ofertar. Tem pessoas que não ofertam, tem pessoas que não dizimam direito, tira metade do dinheiro. Então é melhor não dar, é melhor você não ser dizimista, ficar no seu banco lá, mas vai pagar teu preço. Às vezes vai ficar fracassado espiritual, não ter força para buscar Deus, porque você está sendo rebelde ao Senhor, não prospera na vida espiritual, às vezes também até material. E aqui diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 24, o que rouba ao seu pai ou sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do destruidor. Então, quando a pessoa diz, não é pecado não, ficar dando dinheiro para a igreja, que é para a mãe, né? Deus não precisa de dinheiro não. E a Bíblia diz que o devorador vai devorar essas pessoas porque está sendo rebelde ao Pai, né? Sendo rebelde ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Vou atender o telefone aqui. Obrigado a todos. Se inscreva-se, deixe seus comentários aí. Obrigado. Eu tenho certeza que nós venceremos a batalha pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu dei para vocês esse estudo sobre esse assunto, né? Provérbios 28, 24, Atos Apóstolos 5, primeiro, Malaquias 3, capítulo 8 até para frente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Meus irmãos, eu estava terminando aqui no vídeo, mas eu estava prestando atenção na mensagem que eu estava pregando. Eu quero dizer uma coisa, o pastor também tem direito de dizimar, ajudar na casa do Senhor, juntamente com o rebanho, juntamente com a igreja, trabalhar juntos, comer juntos, ali se tiver uma festa, o pastor tem que estar ali comprando, ajudando. Então, aí no vídeo que eu fiz, eu não falei sobre esse assunto, então, para que ninguém venha me julgar, né? Então, não é todos os pastores que enriquecem através do dízimo, não. Tem pastor que vive pela fé. Jesus ensinou como nós devemos amar uns aos outros. Quando Pedro estava devendo, Jesus fazia de todo jeito para pagar a conta de Pedro. Mandou pescar um peixe ali, tirou uma moeda, pagou a conta dele e pagou a conta de Jesus também. Então, aqui na terra, nós pagamos preço por causa do evangelho, mas seja honesto, né? Mas tem pastor falsos aí, muitos falsos profetas que tiram dinheiro, vão para o restaurante, vão gastar o dinheiro à toa, compra carro de luxo, né? Não é pecado você ter um carrinho para fazer a obra de Deus, não é pecado não. Mas é isso que eu deixo para vocês, tá bom? Muito obrigado, se inscreva-se, deixe no meu canal aí, inscreva no meu canal que é mais novo aí de mensagens. Obrigado a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém. Horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Na vida voando sem nenhum temor, acima buscando do velho amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bem quis. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Do mar branido
dá-me o carpinho de doce amor, me fala aos sentidos, acordem dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Do mar pra mim, da brisa o langor, dá-me o carpinho de doce amor, me fala aos sentidos, acordem dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus.